internautas do Diário de Caratinga, sejam bem-vindos ao mais um Diário Cast. E hoje nós estamos aqui com o vereador Johnny Cláudio Fernandes, que é do Partido Rede, e nós vamos conversar um pouco com ele sobre política e os trabalhos que ele realiza também. Johnny, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente está aqui também com a Vera, que é a nossa diretora do Diário de Caratinga. Bom dia. E a gente agradece, então, por estar aqui e por ter aceitado o nosso convite. Ô Paulo, eu que agradeço, obrigado Vera, obrigado, né, que Deus possa abençoar cada vez mais o trabalho de vocês, que a gente vê que é um trabalho fantástico e muito importante para a cidade. Então vamos começar, né, Vera? Vamos começar. A gente queria saber primeiro, Johnny, sobre a sua história com a política, quando é que ela começou. Então, é engraçado que sou fundador de obras sociais desde 1999. E havia vários convites referentes à questão política. E eu, de maneira nenhuma, sempre bati o pé que nesse campo eu não entrava, né? Até 2016, quando a gente leu uma encíclica do Papa falando que o leigo precisava se envolver na questão política. E aí fomos consultar o nosso diretor espiritual, acabei aceitando a proposta. Em 2000, não seria eu ia indicar alguém da comunidade, mas acabei aceitando a proposta vindo do nosso diretor espiritual, falando que o pastor deveria ir primeiro do que a ovelha. Então eu acabei aceitando e em 2017 me lancei candidato. Então, Johnny, na política, a política te ajudou nessas associações? Você acha que o seu cargo nos projetos, como vereador, você acha que foi bom para os seus projetos sociais? Eu tomei uma decisão muito radical, né? Na época, como fundador, né, da comunidade, a gente sentou, se reuniu, tendo em vista que tivemos alguns problemas em 2017, tomei uma decisão radical que enquanto tivesse um membro nosso na política, nós não aceitaríamos ajuda nenhuma governamental. Financeiramente, então, não. Todas as ajudas que chegam na Casa de Amparo, que chegam nos nossos projetos, chegam através de doações populares, das pessoas mesmo. Então, sem vínculo nenhum com a política. Então, eu fiz essa opção e deu certo, graças a Deus. Mas e projetos que vêm de deputados, nada? Não aceitamos nada, nada de recurso, demandas nenhuma, foi aceito pela nossa entidade. Eu consegui vários recursos para outras entidades, tendo em vista que a nossa também, graças a Deus, não faltou nada, né? Então a gente continua mantendo dessa forma. E as suas associações, elas vivem de receita popular. As pessoas que doam. A providência das pessoas da cidade, já conhece o trabalho há muito tempo, sabe do que a gente faz e realmente isso para nós é importante e continuamos mantendo esse trabalho com a população. Certo. Ô Johnny, atualmente qual que é o seu reduto eleitoral? Engraçado que eu me tornei um vereador de todos os bairros e distritos, então porque querendo cumprir mesmo a função legislativa, o que é a atribuição do vereador, né, a gente acabou atendendo a toda a cidade. Mas eu fui muito bem votado, tanto no Esplanada, né, que é onde é a Casa de Amparo, é onde eu moro, então eu sou majoritário no bairro Esplanada e tive votos também em todas as urnas praticamente da cidade, nas duas eleições. Aproveitando essa resposta sua, são 17 vereadores na Câmara. O que você acha que difere o seu trabalho dos demais 16 vereadores? Eu tentei fazer uma política voltada realmente à atribuição legislativa, mais de conscientização, de mostrar para a população o que faz um vereador. Então esse é o grande objetivo meu. Você conseguiu fazer isso? Acho que sim. Eu me sinto um pouco realizado nesse sentido. Até mesmo porque hoje, quando a gente vê pessoas repetindo aquilo que a gente fala, porque há muito tempo não se via isso na cidade, o vereador está ali para legislar, para fiscalizar, o vereador não faz obra, o vereador não é obrigado a passar ninguém na fila de exame, o vereador não vai dar saco de cimento. Então essa não é a função de vereador. O vereador trabalha pelo coletivo e foi isso que aconteceu e eu acredito que deu resultado. Você acha que a diferença sua hoje no legislativo é essa, que você trabalha em conjunto? Assim? Eu não quero ser a exceção, eu vim para ser a regra. Isso. A regra do legislativo. Então, eu vejo que não poderia diferenciar, mas diferencia sim. Mas eu acredito que, graças a Deus, a gente busca essa orientação com as pessoas, mostrando realmente esse trabalho. Você hoje é a oposição ao Dr. Wellington, certo?
Eu me vejo, eu custei a entender essa palavra oposição, porque eu vejo que tudo que ele mandou para a Câmara Municipal, que eu estava de acordo com aquilo que eu entendia. Por exemplo, mais de 90% daquilo que ele mandou, eu votei a favor dele. Essa seria uma pergunta nossa. Eu votei a favor. Agora, aquilo que eu entendia e entendo que realmente não estava correto, eu votei contra e expliquei na tribuna por que votava contra. Então você não fez oposição por oposição? Não, de maneira nenhuma. Quando você achava que era bom para a população, sim, você votava a favor. É um exemplo, a gente pode ter um exemplo claro disso, quando ele quis regionalizar o lixo do aterro sanitário. Eu votei contra. Agora ele revogou a lei, mostrei que realmente não daria certo. Então são coisas, detalhes de algumas outras coisas que aconteceram na Câmara que a gente mostrou dentro de documento. Nada, eu nunca tive problema pessoal, né? Toda a minha vida como prefeito foi dentro daquilo que é lei, dentro de atribuição. Mas você é um vereador crítico a ele, você consegue fazer críticas e ver os pontos ruins. Sim. Sim, né? Então vamos analisar aqui. Onde você acha que ele acertou? Qual setor que você acha que ele acertou? Eu vejo que nós políticos, e é isso que eu tento mostrar para a sociedade, nós somos funcionários do povo. Nós temos que dar satisfação à população. Eu vejo que hoje o que acontece, talvez nessa gestão, é essa falta de dar essa satisfação ao povo. Que eu não posso aparecer porque eu estou ocupado com outras coisas, tal. Isso não cola para mim, fato. Né? A questão, por exemplo, a gente vê que a questão estrutural da prefeitura, ela está muito bem organizada, pagamentos em dia, essas coisas, então é um ponto positivo, né? Tendo em vista que a gente sabe também que é necessário. Você é dono de empresa, vai saber que se você não vir dar um dia também, o seu funcionário não trabalha. Lógico. Então precisa estar ali. Então a gente vê muito mais essa questão, mas eu vejo que a necessidade dele estar mais bem amparado, né? E eu acho que faltou um pouco isso. Entendi. Certo. Agora, eu queria saber, ainda falando de legislativo, qual o critério que você usou para votar contra a instalação da CPP do vereador Emerson? Que eu acho que você foi o único que votou contra a instalação da CPP, né? Acho que sim, não. Parece que sim. Eu acho que sim. Por que você votou contra a instalação da CPP? Tranquilo te responder. Por quê? Porque o trâmite, eu legislo, eu tenho que fazer que a lei se cumpra. O trâmite que a CPP chegou no trâmite errado. Eu não votei contra o fato, eu votei contra a forma que foi colocada. Tanto que hoje eles estão com mandato de segurança para tentar. Novamente a gente vai provar o seguinte: se o trâmite viesse certinho, vou dar um exemplo. O próprio vereador ficou no plenário no momento da votação. Não pode, está errado. Ele votou. Verdade. Como é que ele vai votar nele mesmo, não sendo acusado? Mesmo. Então, o que nós precisamos entender é que nós somos aqueles que cuidam do regimento interno da casa. E se o regimento interno da casa, por exemplo, qual é a proporcionalidade de partidos? Não foi feita. Teria que ter feito com bulcas separadas para ser feito. Então, é entendimento de lei. Nós não estamos julgando o fato. Agora eu vou para o fato. E o fato em si, por si só, já está sendo julgado pela justiça. Eu vou entrar na esfera judicial. Tanto que saiu a condenação agora. Quer dizer, como é que eu entro na esfera judicial se já saiu da esfera legislativa? Então, até que ponto aquela denúncia não é política? E eu não entro em briga política. Entendi. Eu faço o que a lei permite, indiferente de quem seja. O seu relacionamento com os vereadores é o melhor possível? Eu acredito que sim. Eu dei meu cartão de visita, não aceito nenhum tipo de proposta, faço aquilo que a lei permite, faço aquilo que a lei pede, e acredito que sim. Então, por que o relacionamento? Porque sim é sim, não é não. Então eu sou muito franco. Quando vem falar alguma coisa comigo, eu falo, não faço. E vou falar que não faço. Vou subir na tribuna e vou falar. Então eu sou muito direto, eu não escondo aquilo que eu vou fazer. Então eu tenho essa vantagem, vamos dizer assim, de falar com a pessoa, eu vou fazer, não, pode deixar que eu faço, chegar aí e não faço. Não, eu já rasgo o verbo e falo de uma vez. Você ficou decepcionado com a política ou não? No primeiro momento, sim. Muito? Muito. Hoje você já consegue lidar melhor, entender?
Hoje eu vejo como missão, a princípio era uma missão, mas hoje eu vejo muito mais. Hoje eu vejo que as pessoas precisam de políticos bons, pessoas que querem realmente trabalhar. E diga de passagem, não precisa de coisas erradas. Um político ganha muito bem por que ele faz. Então ele precisa honrar aquilo que ele ganha, trabalhar de forma correta e botar a casa em ordem. Por que ele foi eleito para isso? Por que eu não deixo de responder ninguém? Porque eu sou empregado dessa pessoa. Eu ganho dinheiro que aquela pessoa me paga. O dinheiro que eu ganho é aquela pessoa que me paga. Então eu preciso responder a tudo. Mesmo que seja críticas, né, a gente responde. Ô Johnny, então você vai colocar seu nome para prefeito em 2024? Olha só, Johnny, recentemente o Rogério que esteve aqui, né, o Rogério Soares, na semana passada, e ele disse que você poderia fazer uma aliança com ele. Eu queria saber como é que está a conversa entre vocês. Você vem como pré-candidato a prefeito de Caratinga, como vice, como é que vai ser essa situação aí? Eu sou muito dócil à vontade de Deus na minha vida, sempre foi assim, desde o início. Né? Eu tinha um tempo determinado na política, eu acho que político precisa ser trocado, é fato a gente entender. Então eu acho que eu dei o que eu podia dar já no Legislativo, eu já mostrei o que eu podia mostrar no Legislativo. Hoje realmente eu me coloco como pré-candidato a prefeito, tá? A questão de conversar com pessoas boas, eu sento para conversar com todo mundo, mas as pessoas boas são fáceis da gente fazer acordos. Rogério é uma pessoa sensacional, uma pessoa boa, a gente vê que é um empresário bem voltado na cidade. Estive com ele, a pedido da equipe dele, né, que trabalha com ele, estive com ele, a gente conversou muito sobre isso. Então, assim, o que denota tudo, o que vai comandar tudo isso são pesquisas, né? A gente vai esperar. Nas eleições você estava com o doutor Giovanni, né, que é a oposição ao doutor Wellington. Hoje o seu grupo está separado do grupo do doutor Giovanni? O que é, por exemplo, o doutor Giovanni não foi um planejamento, foi uma opção, que a gente teve que escolher um lado e foi opção na época, porque o planejamento era outro. Em vista daquelas pessoas que não cumpriram os compromissos dentro daquilo que foi planejado, a gente viu no doutor Giovanni uma possibilidade de poder fazer o trabalho que ia ser feito com outras pessoas. Então, nesse momento em que a gente estava com o Giovanni, a gente caminhou com ele, né, cumprimos todo o compromisso com ele. Hoje não, hoje é diferente. Nós estamos em lados... Você está em lados opostos. Grupos diferentes. Né? Não impede também de conversarmos, de dialogarmos sobre política. Mas hoje você não tem uma conversa atual com o doutor Giovanni para o pleito de 2024? Vocês não conversaram ainda? Não fui procurado por ele, não. Entendi. Não fui procurado e também não procurei. Tem que deixar claro essa situação, né? Hoje você tem um grupo já, assim, você está no Rede, você tem um pessoal de partido, os vereadores que estão com você, como? Hoje a gente está caminhando bem, graças a Deus, porque não é um projeto de agora. É um projeto que quando a gente já tinha um plano na gestão passada, 2017, 18, 19, 20, depois quando assumimos de novo a cadeira, né, vendo que todo o cenário político para ter alcançado a cadeira ele foi desgastante, né, por N motivos, aí eu entendi que o desafio era muito maior do que eu pensava, né? Então a gente continuou com várias pessoas do Rede, conversando dentro do nosso partido, aliança com deputados, então a gente tem uma aliança forte com os deputados, e a partir daquele momento a gente conseguiu montar assim um grupo. A gente tem várias pessoas que têm caminhado com a gente, que têm aceitado aquilo que a gente quer. O que a gente quer é o melhor, que Caratinga tenha os melhores políticos para poder administrar. Johnny, se você não for candidato a prefeito, nem a vice, você voltaria para o Legislativo? Muito difícil, muito difícil. A gente conversou em família já, conversamos já no nosso grupo, né? Eu preparo o meu sucessor, eu não trabalho deixando... Pode falar quem seria o Sim, é o meu assessor, o Veveto. Né? O Veveto, ele, com certeza, ele viria a buscar uma cadeira no Legislativo. Então a gente já trabalha ele, mostro para ele o que deveria ser. Ele já foi candidato algumas vezes? Não. É a primeira vez? Primeira vez. Ele a gente chama de filho, né, de comunidade. Então é um dever dele também preparar o sucessor dele, caso ele venha a ser eleito, e dentro da minha comunidade. Então tudo isso é bem esquematizado. Ele é do Esplanada ali. Ele trabalha com aquele projeto Batucada com as crianças. Com as crianças, ele trabalha já. Nós temos hoje, para você ter uma ideia, são 600 crianças
na região, no projeto Batuque Batucada, né? Ele está comigo, o Vevé está há 14 anos, então a gente tem todo esse trabalho. Hoje ele está fazendo, voltado aqui na cidade, também no Santa Isabel e vários outros lugares aí. Né? Certo. Ô, Johnny, a gente percebe também através das redes sociais que você presta contas sempre à comunidade do que você está fazendo. Seu eleitor te cobra muito? Eu fiz ele me cobrar. Eu acho que é uma obrigação nossa ser cobrado. Eu volto a repetir, como funcionário do povo, a gente precisa mostrar. Eu deixo bem claro para o eleitor, para o munícipe, que eu fiz aquilo que era atribuição minha, que a partir daquele momento teria que ser do executivo. A partir do momento também que o executivo não fez, tem que ser do judiciário. Existe uma escala e precisa ser respeitada. Então eu faço muito isso dentro dessa coisa com o meu eleitor. Ah, John, tem que tampar o buraco. Não, eu não tampo o buraco. Eu posso fazer o requerimento para que aquele buraco seja tampado. Faço o requerimento, vou aí, gravo um vídeo, mostro, boto a público. Mas graças a Deus, eu não posso reclamar. Eu acho que eu sou um dos vereadores mais atendidos. O prefeito te atende quando você pede? Eu acho que é por muito carinho, né? Porque eu peço com muito carinho, né, velho? Já tem. eu sou bem... Você disse aí, quando a rua tá com buraco, seu eleitor vai lá e te pede. Aí eu sou bem atendido, eu acho, porque eu uso muito isso nos meus vídeos. Eu não peço favor, eu cobro direito. E direito tem que ser respeitado. Então eu faço isso sempre. Eu falo, não estamos pedindo favor. Nós estamos pedindo direito. Se você não pode fazer, explica para o povo por que não pode. Só isso que eu quero. A partir daquele momento que você explicou, aí se vai ser aceito ou não pela população. Qual o trabalho que você fez no Legislativo que você vai guardar com você? Tipo assim, foi o melhor trabalho que eu fiz, um específico. Um projeto, né? Que teria sido sancionado também pelo Executivo. Se for falar os detalhes, são muitos, né? Mas sancionados, nós temos aí a lei, por exemplo, que inibe o assalto de caixas eletrônicos com cortina de fumaça, que é uma lei de segurança pública. Eu posso falar do colar de girassol agora, que foi uma das leis que a gente... mais recente agora. Eu sei que nós temos aí mais de 60 leis já colocadas, né? Nós temos aí mais de 2.000 requerimentos colocados, entre ofícios e requerimentos. Então, assim... essa briga, por exemplo, na época o Robson Santana, do DENIT, eu que fui no Robson, eu que briguei com ele para fazer esses paliativos na BR, ele falou comigo, não, John, vou fazer um paliativo. O paliativo se tornou uma obra, a gente não vê coisas graves mais acontecer. Então, assim, são muitas coisas que eu tenho, o castramóvel, por exemplo, é briga minha, 2017, 18, 19, 20, eu que briguei para esse castramóvel chegar na cidade, está atendendo. Então tem muitas coisas que a gente tem, assim, com carinho a gente vê que realmente vai ficar, né? Dessas questões de você conseguir as coisas para a cidade. A gente sabe que você sempre fala muito das emendas que consegue junto ao deputado estadual Thiago Cota. Eu queria que você falasse dessa sua relação com ele e também, Johnny, se você, nas últimas eleições nós não tivemos nenhum deputado de Caratinga eleito. Mesmo o Thiago Cota te atendendo bem, você tendo um bom relacionamento com ele, você acha que para a cidade faz falta ter um deputado daqui? O Paulo, eu sempre falo assim, uma cidade do porte de Caratinga, com quase 90 mil habitantes, ela precisa repensar a política, ela precisa repensar as pessoas que estão aqui, as pessoas que amam realmente Caratinga, as pessoas que gostam de estar fazendo algo, né, por Caratinga. Eu, por exemplo, morei fora 1 ano e meio e não aguentei, eu voltei para cá. Né? Então a gente entende essa necessidade de poder criar. Então a questão do deputado, eu acho que o primeiro passo com o vereador, ele tem que ir atrás de emenda, mas não é obrigação de vereador, não. Quem vai atrás de emenda é executivo. Quem corre atrás de conversar é o executivo. O vereador ele pode fazer sim, mas não está na nossa regra de trabalho, né? Então a gente não é uma função. Não, lógico. Parabéns àquele vereador que vive de emendas, que vive buscando, parabéns para ele. Eu não consigo, pode ser sincero. Eu sou sincero em dizer, eu consigo tomar conta da cidade e legislar. Essa é a minha função, eu consigo cumprir. Mas eu vejo a necessidade de termos realmente nomes bons, e isso, a fatia do bolo é muito grande. O Thiago não vai deixar de ter voto aqui se nós tivermos um deputado aqui. Então a gente precisa entender. Mas o que acontece que Caratinga não une num nome só, né? Porque é muito dividido, igual você falou. Caratinga tem uma política particular e não uma política coletiva. As pessoas pensam muito só neles.
As pessoas não pensam no coletivo. As pessoas não sabem criar, muitas das vezes eu posso falar isso tranquilamente. O político não sabe criar planejamentos, sequências de mandato. Eles não conseguem, eles acham que se ele não tiver na evidência, o outro não pode crescer. E pelo contrário, o outro tem que crescer. Política se faz em conjunto. Política se faz com um grupo. Eu preciso saber que a partir do momento que eu determinei que eu tenho uma equipe fantástica hoje, e eu cobro apenas o resultado. Eu não quero saber se ele está ou não está aparecendo. Tanto em vista, o meu assessor hoje, eu falo tranquilamente que é um bom candidato para o futuro. Mas nós temos bons nomes que estão aparecendo aí hoje na política, que a gente vê Gustavo Carli, nós vemos o Taí, que é um psiquiatra, que vai entrar na política, a gente vê nomes como o do Teinha também, que presidente do sindicato, a gente vê nomes aí, o Léo Condé, a gente vê o Rogério de Soares. Gente, como é gostoso quando você tem opção. Já pensou você chegar num momento que Pedro Leitão, Júlio da Hidrolux, Carlinhos do Santa Zita, quando você tem opção de pessoas, eu não vou continuar citando porque eu vou esquecer muita gente, mas é muita gente boa. O próprio Ediorges, então tem muita gente que tem capacidade para poder assumir cargos. A Juliana. A Juliana faz um mandato fantástico. Eu gosto da Juliana porque a gente tem, mesmo quando a gente briga nas ideias, a gente tem um relacionamento muito bom, né? Então, hoje eu vejo assim, velho, o que está faltando é as pessoas entenderem que nós tomamos conta daquilo que não é nosso. Nós, políticos, tomamos conta daquilo que não é nosso. E a gente precisa respeitar o que é do outro. Certo. Johnny, você, como pré-candidato a prefeito, que você afirmou o que é, você acha, assim, na sua opinião, qual a área mais urgente que Caratinga precisa aí de ter uma melhoria? Entre saúde, educação, social, o que você acha que, assim, pega mais? Você acha que ainda é saúde ou tem outra área que está... Assim que você sentar na cadeira, você vai fazer, eu quero resolver. Não, essa tem que ser primeiro, essa tem que ser urgente, porque não tá bom. Saúde financeira. Saúde financeira. Por quê? Caratinga tem muito dinheiro. Eu falo isso sabendo... Mas a prefeitura tem uma saúde financeira, não? Sabendo o que eu estou falando. Por que eu estou dizendo isso? Nós tivemos um orçamento do ano passado, chegou a 424 milhões de reais. Nós estamos numa previsão de 435 milhões para esse ano. Ou seja, é R$500 bilhão para uma cidade de 88 mil habitantes. Nós precisamos saber investir esse dinheiro. Porque a partir do momento que você investe bem, Vera, eu volto a repetir no sentido, se eu tenho 10 mil para gastar na minha empresa e eu gasto 1.000 dele com o meu funcionalismo público, me sobra 9. Eu não posso ficar somente com o meu funcionalismo público. Eu preciso saber aonde vai os outros 9. Eu preciso saber aonde eu coloco esse dinheiro e como eu coloco. Eu não posso deixar que esse dinheiro vá vazando de outras formas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Por que eu não gero, ao invés de gastar milhões e milhões com máquinas, eu não consigo ter a minha própria estrutura de maquinário dentro de 11 distritos apenas? Nós temos distritos bem cuidados, mas a gente pega um São Cândido, que é o maior distrito do município, está mal cuidado, com todo respeito. Então a gente precisa saber, não é só culpa do prefeito, não, tudo bem, é a equipe. Nós precisamos saber que a partir do momento, eu vou dar um outro exemplo, quantas reclamações nós temos do transporte? Nós temos 30 ônibus parados, eu fui lá, eu fiscalizei. Eu tenho hoje pessoas cadeirantes que não estão com ônibus sem acessibilidade, com ônibus parado, porque são contratados empresas e a empresa não faz aquilo que deveria fazer. Por que não mudar as rotas, por exemplo, de transporte, fazer rotas individuais? Então são muitas coisas. Quando eu falo saúde financeira, por quê? Porque é necessário que a gente feche a torneira que está escapando e possa aplicar realmente aquilo que é do povo com o povo. E aquilo voltar realmente para a cidade. Ô Johnny, quando uma empresa participa de uma licitação, eu acho que teria que ter um critério maior. Porque ela vai lá, participa, e você às vezes contrata, mas você não sabe o trabalho que vai ser feito. Às vezes ela presta um serviço ruim. Porque tem um critério para você contratar a empresa? O que precisa ser feito é
Quando está contratando essa empresa. Porque eu vejo várias prefeituras, não só Caratinga, reclamar que às vezes contratam uma empresa, mas depois ela não presta o serviço que ela prometeu. O que ela prometeu. Não cumpre o que prometeu e quem sofre é a população, né? Hoje a lei, ela te dá uma abertura muito grande para que você possa ter segurança. Importante que dentro do processo de licitação você coloque segurança nisso. Igual aquela da Santa Cruz aqui na Dário Grosso, o que aconteceu com aquela empresa que ela não prestou o serviço? Foi na época do Marco Antônio, sabe? Que seria asfaltar ali da Dário Grosso até a Domo 10, indo lá para Santa Cruz, até o final lá. Tá, e se você coloca uma segurança nessa licitação? Essa empresa não cumpriu. Não cumpriu. A partir do momento que ela não cumpriu, ela não recebe e é demitida na mesma hora. Você abre uma nova licitação, o dinheiro está lá ainda. É só usar ele de novo. Eu sei, mas quando ela fez, por exemplo, ela faz o serviço até no meio ali, começa e depois começa a enrolar, isso a gente sente. Então, mas se você coloca essa segurança no contrato de licitação, juridicamente é possível você fazer toda essa segurança. A partir do momento que alguém quebre, qualquer que seja, a mínima que seja a cláusula, ele seja realmente descartado ali e imediatamente seja convocada uma nova licitação para dar continuidade. Por exemplo, se eu não chegar na minha loja, se eu comprar uma roupa e não pagar, meu nome é sujo, vai dar problema para mim. Isso acontece também com as empresas de licitação. Então o que eu preciso fazer é o seguinte: meu amigo, eu estou te contratando um ônibus que ele precisa estar nesse estilo. A partir do primeiro dia que aquele ônibus não está, aquela licitação é cortada e você já tem um ônibus reserva e coloca lá. Hoje, por exemplo, não precisa passar aperto em rota nenhuma do município. Nós somos 50 e poucas rotas que a gente tem. Nós temos mais de 30 ônibus. Se uma der problema, você tem como suprir. Então, qual a empresa que presta serviço hoje para a prefeitura? Você sabe? Não, dessa rota? Não, eu penso, eu sei através das minhas cobranças que eu cobro o executivo. Eu não me detenho muito às empresas. Por quê? Porque a minha função é cobrar do executivo. Quem tem que cobrar da empresa é o executivo. Então eu me coloco muito nisso. Hoje, por exemplo, eu já mandei uma mensagem para o responsável do transporte, dando a ele o prazo para que troque o ônibus desse ônibus que eu estou te falando da criança. Se não trocar, vou para o Ministério Público mesmo. Eu tiro das minhas costas. Entendi. Entendeu? Vai trocar. E é fácil resolver nesse sentido. Meu amigo, você quer perder a licitação toda? Não, então troca o ônibus. Acabou, não tem duas conversas. Então, eu acho que falta pulso. Mas, não estou falando do prefeito. Que é fácil, né? Não estou falando eu entendi. do prefeito. O que é que precisa ter pulso? Se eu contrato você para ser a minha secretária, cadê o seu pulso? Então, eu tenho que ter coragem de deixar você livre para trabalhar. Não posso ter medo que você cresça. E que se você crescer, quem está crescendo é a gestão. Então, isso a gente precisa entender muito claro. Ô, John, então vamos falar das eleições de 2024. E o seu contato com o Eric? É muito bom. Eu gosto demais do Eric. Fiz gravamos um vídeo para o YouTube esses dias. É um menino excelente. Vocês pensam numa parceria ou alguma coisa? O Eric é um menino que tem muita capacidade. Muita capacidade. É um surpreendente, entende muito da saúde, entende muito daquilo que ele faz. Quer ser candidato? Quer ser candidato, é o primeiro passo. Eu queria muito hoje, através desse podcast, através dessa conversa, que pessoas de bem se lançassem. Nossa, que meu sonho, se a gente tivesse 15 prefeitos concorrendo, que as pessoas pudessem escolher nomes bons. Eu sairia da política de cabeça erguida, sabendo assim, foi cumprida a nossa missão. Então, quando fala do Eric, a gente vê que é um cara bom. Tranquilamente a gente poderia fazer parceria, isso né, a gente já conversou, batendo papo. Então, é um nome bom, tanto para o legislativo como para o executivo. Você acha que ele pensa no legislativo? Sim. Eu acredito também que ele possa pensar. Eu acho que todas as pessoas que estão iniciando, não tenho nada contra aqueles que já de cara querem ser prefeito. O legislativo é uma escola. Eu aprendi muito ali. Eu sei o que eu falo hoje, eu sei o que é a máquina pública, eu conheço dessa estrutura. Lógico, é totalmente diferente do executivo. Mas quem cobra o executivo tem que saber o que está cobrando. Então eu tenho que me aprimorar. Nossa, eu sofri muito para aprender regimento interno, lei orgânica do município, para que a gente pudesse cobrar dentro daquilo que é lei. Então, eu acho que é uma escola. Todo mundo deveria passar por ele. E a sua opinião sobre o legislativo atual? Você acha que no próximo pleito você torce para ser melhor? Qual que é a sua opinião? Você acha que os vereadores ali estão
voltados para legislar mesmo? Eu torço muito para Caratinga ter as melhores opções, né? Para a gente ter as melhores opções. Eu torço muito para Caratinga, para os munícipes aprenderem que quando eles vendem um voto por R$50, ele tem que pegar R$50 e dividir por 4 anos, para saber quanto que ele está vendendo o voto dele. Ele tem que saber que vai dar problema na saúde. Então eu torço muito. Os meus colegas, eu não detenho muito no que eles fazem, no sentido, porque até mesmo uma questão de respeitar, né? Cada um tem ética e respeitar. Eu cumpro a função, deixo bem claro isso para todos eles, né? E vejo assim, na última eleição nós tivemos uma mudança muito grande no Legislativo, né? E eu creio que essas mudanças têm que ocorrer constantemente. Eu acho que, não me lembro quem é que falava, quem deu essa frase, mas a fralda e o político tem que ser trocado pelo mesmo motivo. Então a certeza que eu tenho é só essa, que a gente tem tempo para... Não podemos fazer carreira na política. Eu acho que você pode mudando de cargo, ir para outro cargo, e se você ajudou bem aqui, ajuda bem lá, ajuda bem no outro. Dá espaço para o outro. Dá espaço para o outro, né? Nós precisamos, a cidade é muito grande. Exatamente. Né? Ô Johnny, você acha que o Dr. Wellington trabalhou um sucessor? Ele tem um sucessor em mente? Porque todo mundo fala, mas ele não é. Até hoje não se declarou. Eu posso estar muito errado, muito errado. Mas o cenário político que a gente viu até agora, ele não criou esse sucessor. O Dr. Wellington, com todo respeito, ele é bem individual, ele é bem na dele, né? Ele centraliza tudo, isso dá um cansaço muito grande, centralizar dá um cansaço muito grande. Então, eu acho que não deu tempo de criar esse sucessor por causa dessa centralização de tudo em cima dele, né? Às vezes fala do Humphrey, né? Certo? Você ouviu falar alguma coisa? Já, sim, o Humphrey. Ele tem muitas pessoas boas ao seu redor. Basta querer confiar. E eu acho que não é muito forte dele confiar. Esse que é o problema. Você já sentou com o Dr. Wellington? Já conversou com ele? Eu não tenho nada contra o Dr. Wellington no sentido. Politicamente, eu vejo que é uma questão até de caráter. Um cara que trabalhou mostrando erros da administração desde 2017, não seria legal aparecer, por exemplo, em uma foto com ele, aparecer nessa questão política. Eu acho que é muito difícil, só se ficar uma coisa muito clara, mas hoje não temos pretensão nenhuma, né? Deixo isso muito claro, não tenho pretensão, sento com todo mundo da cidade, mas politicamente eu não tenho pretensão com a questão do Dr. Wellington, mas o respeito como pessoa, pela sua profissão, pelo tempo que ele exerceu 2 mandatos, então eu respeito muito, indiferente de qualquer coisa, mas hoje o meu atrito com o Dr. Wellington, ele é político, a gente tem, não é pessoal, eu vejo algumas coisas que poderiam ser consertadas, e lembrando sempre, gente, tem que ficar bem claro isso, e não pode ter desavença, é a minha função cobrar dele, eu sou eleito para cobrar dele. Então, eu não fui eleito para ser amiguinho dele. Eu não fui eleito para bajular o que ele faz. Eu fui eleito para cobrar o que ele não faz. É uma coisa natural. Natural. Né? Eu não estou ali, com todo respeito, parabenizar o que ele faz. Eu estou ali para cobrar o que ele não faz. Eu sou eleito para isso. Então, as pessoas, a partir do momento que entendem isso, não tem briga, não tem desavença. A gente respeita um ao outro e pronto, acabou. Ô, Johnny, então, você é o pré-candidato a prefeito em 2024. Vamos fechar essa entrevista assim? O que você quer falar para a população? Na pauta. Eu estou... Como pré-candidato, o que você deixa de recado aí para a comunidade caratinguense? Eu estou à disposição da cidade, como político, né? Vejo que eu tenho tempo determinado para encerrar também a minha vida pública nesse sentido. Então a gente vai colocar o nome à disposição, sou pré-candidato, né, de acordo com o que acontecer dentro do grupo, mas sou grupo, acima de tudo eu sou grupo. Eu acho que não se governa sozinho, eu acho que se governa. Ganhar é bom, ganhar em grupo é melhor ainda, porque quando você ganha em grupo, você divide as responsabilidades, mesmo você sendo o cabeça. Então eu estou à disposição do grupo, aqueles que realmente estão com a gente, e realmente sou pré-candidato a prefeito em 2024. Esse foi mais um Diário Cast. Nós tivemos uma conversa bastante produtiva com o vereador Johnny Cláudio, também pré-candidato a prefeito de Caratinga. Não fique por fora de nada que acontece aqui. Se inscreva no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube, e também ative o sininho para você ver todas as nossas entrevistas. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais.
Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.